muita alegria que eu venho falar sobre culpa. Você fala assim, a Rosana não está passando bem, né? Você não vai falar com alegria de culpa? Sim, porque eu acho que falar sobre culpa numa dinâmica de buscar com que a gente veja a culpa de uma outra forma é com muita alegria que eu quero falar de culpa, né? Então, esse tema surgiu porque todas as quartas-feiras, quando eu faço palestra, eu tenho feito sempre estudo, que assim eu estou me disciplinando, dos livros do Emmanuel. Então, esse capítulo, chamado Culpa, é o capítulo 22 do livro Pensamento e Vida. Então, é um livro muito interessante, que vale muito a pena ser lido. São capítulos curtos, então vocês podem ler aí de vez em quando um, mas eu acho que eles são muito profundos. Vocês vão ver, eu vou falar 1 hora e ainda assim a gente poderia falar talvez muito mais tempo sobre isso. Hã? Eu nem 1 hora! Ixi, eu vou ficar nervosa. Você vai ficar fazer sentir culpa. Então ele diz assim, olha que interessante. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutil da alma. Então, olha só. Ele vai dizer, quando nós fugimos do dever, o que é o dever, gente? Quando a gente sai fora, né, do que a gente chama de leis divinas, fazendo escolhas, né? O que é sair do contexto das leis divinas? É quando a gente faz escolha que nos autoagride, ou quando a gente faz escolhas que a gente possa agredir o outro com a escolha que a gente fez. Então, quando a gente faz uma dessas duas coisas, a gente está agredindo as leis, né? Que é a lei do amor, da harmonia, né, de nós cuidarmos de nós, né? Nós estamos saindo desse contexto, desse convite para que a gente se autocuide, né? Bom, então, Emmanuel vai dizer, quando a gente faz isso, ou a gente se autoagride, ou a gente agride ao próximo, a gente vai criando essas brechas, ele chama, de sombras, né? Brechas no sentido de nós vamos incorporando isso na nossa energia, nós vamos trazendo esse sofrimento para o nosso contexto pessoal e vamos carregando isso. A gente até coloca a culpa como algo que a gente carrega, né? Eu carrego tanta culpa, a gente usa essa palavra carregar, né? Então, nós vamos ampliando essa mala, né? Ela vai se tornando mais pesada, porque às vezes a gente não se percebe, porque às vezes é só isso, a gente não se percebe que aquilo que a gente está fazendo está nos autoagredindo. Ou que aquilo que a gente está fazendo, de alguma forma, está agredindo o outro. E, às vezes, não é por um desejo, mas, às vezes, porque nós não percebemos essa agressão. E ele continua, e o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, então quer dizer, né, o arrependimento porque a gente fica o quê? Lembrando, né, várias vezes sobre aquilo que aconteceu, olha o que ele diz, transforma-se num abscesso mental. É algo metafórico, mas quando a gente lembra de abscesso, o que a gente lembra? Um abscesso, né, uma inflamação que ela vai se acumulando, né, e ali em volta o fluxo de sangue já não acontece mais, vai havendo ali bactérias, né, aquilo começa a doer e vai gerando ali um aumento, né, então ele vai dizer, há como um abscesso mental que vai o quê? Nos envenenando, né, porque o abscesso, de certa forma, ele está ali meio que precisa ser expelido, senão o corpo começa a ir para a corrente sanguínea e você pode ter um tipo de infecção com aquilo, né? Mais geral. Então, isso vai o quê? Nos envenenando aos poucos, né? E vai expelindo, olha que interessante, em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima e vai contaminando em volta aquilo que está dentro de nós, né? E intoxicando aqueles que desfrutam do nosso convívio. Então, intoxicando o nosso lar, a nossa casa, não é o nosso lar, a cidade espiritual, não. É nossa casa, né? Nossa família, o ambiente que a gente vive, o ambiente de lá no escritório, no emprego que você tem. Aquele ambiente onde as pessoas... onde poderia ser tão salutar, mas a gente está tão esgotado, a gente está tão contaminado que a gente não se percebe, mas aonde a gente vai, nós levamos essas sensações.
Então, olha que interessante, o arrependimento, com o tempo, ele se torna esse abscesso mental. Então, peraí, com o tempo, nos dá uma chance de perceber que se a gente tomar uma atitude rápido em relação ao ocorrido, não se forma o abscesso. Porque quando ele diz com o tempo, então não é imediato, não é assim, eu vivo algo agora e agora vai se formar o abscesso. Não, ele está dizendo, é uma recorrência que com o tempo nos leva. Então, se eu começar a observar que aquilo que acontece em torno de mim, eu posso não levar tanto tempo para que aquele abscesso se forme. Né? Você vê, se a gente tem uma espinha no rosto, até uma coisa meio desagradável de falar, mas é a realidade, né? O que a gente faz? Ai, uma espinha. A gente vai fazer o quê? Eu quero espremer, passar um remedinho, eu quero, né? Nós vamos rapidamente cuidar porque aquilo está à nossa vista. O rosto é uma coisa que eu olho todo dia para escovar o dente, para pentear o cabelo, para passar maquiagem, né? Mas se de repente você dá uma espinha nas costas, não é uma coisa que você vê todo dia. Não está no seu acesso. Então, o convite é, torne isso que você sente ao seu acesso, porque se você tornar-se observadora disso, você vai tomar uma providência, porque aquilo vai ser incomodativo, vai ser desconfortável, desagradável, né? Então, esse veneno, ele vai se depositando no nosso campo energético e nós vamos ingerindo na alma e no corpo. Então, não é só na alma, né? A gente não vai afetar só o perispírito. O perispírito vai ser um inicial, mas depois isso começa a afetar o nosso corpo físico, né? Chegando ao quê? Ao adoecimento. Como é que será que a gente adoece? Né? Acho que a maior parte de nós aqui estuda aqui na casa, quem não estuda, a doença, ela se instala no perispírito. Então, é através do perispírito que o corpo físico, sentindo todas as emanações energéticas do perispírito, ele adoece, né? Como diz André Luiz, como se fosse um mata-borrão, né? Um tipo de algo que imprime no corpo aquilo que se vai fazer. Então, nós vamos dividindo esse veneno com aqueles que a gente convive. Isso é muito responsabilidade, porque até agora, se eu não entendi que aquilo que eu sinto eu divido, tudo bem. Mas se agora eu passei a entender, né, eu começo a ter responsabilidade sobre aquilo que eu sinto. Porque o que eu sinto também envenena o próximo. Pode causar mal ao próximo, pode ser tóxico para o próximo. A gente não fala assim, não gosto de conviver com fulano, ele é tão tóxico. A gente usa essa palavra, né? Por quê? Porque ele é tão negativo, porque ele só reclama. A gente pode fazer um monte, mas nós podemos ser tóxicos com essas emanações que Emmanuel vai chamar de invisível. Porque não são emanações que a gente fica vendo, né? O nosso olho nu não vê. Pelo menos, talvez para quem é ostensivo tenha mais facilidade, mas a gente não vê. É como as ondas do celular. A mensagem chega, mas a gente não fica vendo a mensagem ir até o local, né? Então, ele continua. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou a aura. Halo é o nome que André Luiz vai dar para a aura. Então, quando vocês lerem isso, a aura, o halo é a mesma coisa, né? Esse áurea de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole. Por que a gente fala, fulano, ele é sempre tão pessimista? Porque as forças que ele se utiliza, muitas vezes, são autodestrutivas para ele. Então, ele está sempre naquele processo de sofrimento, né? E a gente tem essa percepção. E muitas vezes isso acontece com a gente. Num feixe de raios invisíveis, porque a gente não enxerga isso a olho nu, né? Que arroja de si mesmo, que sai de nós. E por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Nossa, então André Luiz começa a complicar. Porque, peraí, então não é mais só eu emano, eu sinto alguma coisa que não é legal comigo, eu estou me autoagredindo, agora parece que eu também passo isso para as pessoas, mas ele está dizendo, não, mas você também vai atrair as pessoas condizentes àquilo que você emana. Então, percebe que é um circuito fechado? Isso vamos chamar de circuito fechado, porque ele toca em todos os pontos. Toca no ponto de que eu emano, eu me autoagrido, depois eu também faço isso com o outro à medida que o outro está se utilizando da minha mesma energia e, ao mesmo tempo, eu atraio outros que vão agravar o que eu sinto. Por que vai agravar? Porque imagina se todos nós, se eu cantar aqui, nossa, se eu cantar vai ser um vexame.
palestra eles me chamam de volta, mas se eu cantar, tem que chamar a Roberta, né? Né, Roberta? Ela canta. E se eu cantar aqui, é uma coisa. Agora, se todos nós cantarmos aqui, nossa, vai ser enorme, vai ser imenso, vai ser gostoso. Essa é a afinidade. Então, afinidade é a gente se afina com outros que também cantam a mesma coisa. E isso dá muito mais representatividade no lado positivo, mas também muito mais quando essas afinidades são autodestrutivas. Então, se eu estou num campo de autodestruição, a minha pessoa, no sentido, mesmo que seja inconsciente, quando eu exalo isso, eu atraio outras pessoas que também estão nesse campo autodestrutivo. Por isso que a gente ouve tanto falar que, às vezes, existem grupos na internet que eles ficam planejando como eles vão se matar, porque um retroalimenta o outro das ideias. As ideias são as mesmas, todo mundo está querendo a mesma coisa ali naquele grupo. E isso faz com que muitos deles acabem tentando, em função do estímulo que as outras mentes vão nos trazendo, né? Então, aonde nós trazemos a nossa mente, nós vamos nos mesclar com aquela mesma situação. Então, a gente não vai ser azarado, a gente não vai estar com as pessoas erradas, nada disso vai acontecer por engano, nós vamos estar mesclados dentro das nossas próprias condições espirituais, né? Então, quando ele fala de campo magnético específico, eu trouxe essa fotinho, porque não somos só nós que temos essa aura, né? As plantas têm, as frutas têm, as coisas têm de uma forma em geral, né? Mas, para a gente entender que ela é específica, porque cada um tem a sua. Nós não temos aqui uma aura igual. Pode ser parecida, mas não é igual. Por quê? Porque cada um, isso é uma condição, é como se fosse um imprint, né? Como se isso fosse um... Tá vendo? Minha irmã fica falando, não fica falando palavra em inglês que o pessoal fica assistindo aqui do Brasil e eles não entendem. Tá vendo? Acabei de falar uma, viu, mana? Eu vou corrigir. Fica como uma impressão digital, né? E nessa impressão digital, você é identificado pela impressão digital, né? Então, todos possuímos esse campo que marca a nossa índole de forças criativas e destrutivas, gerando essas ligações. Então, a gente precisa entender que é mais importante que passar a base é importante, né? Realmente. A gente precisa cuidar do campo, passar esse campo áurico, precisamos cuidar dele. Né? Mais do que vestir uma roupa super bacana de uma marca muito legal, que todo mundo reconhece, vai achar que você está muito bem vestido, nós precisamos cuidar deste campo. Porque este campo, né, vai atrair muito mais pessoas do que a aparência do corpo. A aparência do corpo pode atrair, a pessoa pode achar que você é linda, coisa e tal, e ter algumas atrações. Mas o que vai atrair as pessoas é o nosso campo energético. Então, nós precisamos começar a ter um olhar para isso. Dos dois lados, né? E esse olhar, ele precisa ser profundo. Por isso que eu acho que esse convite ele é entusiasmante desse capítulo, porque ele vai trazer as formas da gente poder fazer isso. Então ele continua, Emmanuel, operando a onda mental em regime de circuito que ele incorporamos. Quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam em todas as inteligências encarnadas e desencarnadas, que se entrosam conosco no âmbito de nossa atividade e influência, vai tocar a nossa alma. Então, a hora que a gente emana isso, a pessoa está no corpo, fora do corpo, essas inteligências elas são ativadas porque são atraídas, como a formiga é para o açúcar. Né, mais ou menos, né? A formiga vai, sente, né? E ela é atraída a essa influência que a gente vai vivendo à medida daquilo que nós vamos exalando. Então, tudo isso, gente, é para a gente entender que aquilo que a gente exala é muito poderoso. Muito poderoso, né? Então, essa onda mental que ele se refere, que nós vibramos, é a nossa o quê? Nossa morada. Então, quando a gente fala assim, onde você mora? Que a gente fala, eu moro em Coral Springs, eu moro em Pompano Beach. Não. A minha morada é onde está minha onda mental. É lá que eu moro. Eu moro no momento num lugar muito triste. Que eu estou muito triste. Né? Eu moro no momento num lugar onde eu estou muito consciente, estou muito empolgado. Onde eu moro, né? Eu moro em um lugar que tem muito rancor. Que eu não consegui ainda perdoar, nem a mim ou nem alguém. Eu moro em um lugar que estou com muita raiva.
A gente deveria se apresentar assim. Onde você mora? Então, olha, no momento, resido em Pompano Beach, mas minhas ondas mentais estão no umbral. A gente devia dizer a verdade. Não tem horas que a onda mental da gente está no umbral? Ou não? Ou vai dizer que aqui ninguém nunca teve onda mental no umbral? Tenta, né? Então. Mas é isso. Quando a gente tem consciência, a gente entende que isso é a nossa verdadeira identidade. É isso que Emmanuel está trazendo, né? De uma forma bonita. Então, a partir dessas ondas, nós demarcamos a nossa vizinhança. A gente vai determinar quem é o vizinho, né? E onde e com quem a gente vai residir. Né? Não é o roommate que eu vou botar lá um cartaz. Porque até o roommate, né? Se eu vou botar um roommate, ai, que azar, o roommate é porquinho. O roommate não é cuidadoso. O roommate, você pegou o roommate que você atraiu. É o roommate que tem que estar lá com você para vocês crescerem juntos. Esse é o, né? Ou então o tipo de companhia, o tipo de funcionário ou patrão, qualquer que seja a relação, né? Então, de certa forma, o que ele está convidando a gente quando a gente faz vamos dizer assim, um resumo até aqui, ele está fazendo um convite para a gente se tornar mais vigilante. Tornando-se mais vigilantes, nós vamos poder perceber isso que a gente emana. Porque imagina, eu estou ligada no piloto automático, né? Imagina aquela agenda diária, né? Busca o filho, vai no supermercado, vai para o emprego, depois vai na ginástica, depois volta. Você está no piloto automático. Então, quem é que no piloto automático consegue ter percepção? Nossa, esse momento quando a pessoa me disse isso, eu senti tal coisa. A gente não percebe nada. Estou ligando para o automático, sei lá, nem lembro, não sei o que eu comi hoje, não sei o que eu vesti. Nem me pergunta de ontem, porque ontem nem, né? A gente tem essa fase que a gente chama de busy, né? Eu estou busy, eu estou muito ocupada, eu sou muito... Mas, na verdade, a gente se intitula isso, porque a gente poderia ter várias atividades, mas fazer todas elas pensando em cada uma delas, observando a ideia que vem, né? A ideia pode ser muito doida, pode deixar o outro doido, né? Mas... eu posso observar as ideias que vêm naquele momento. O que eu estou desfrutando? Nossa, como eu estou sentindo aquele abraço gostoso que aquele amigo me deu. Nossa, o perfume cheiroso, né? Nossa, e aí eu vou tendo percepções do momento, me torno essa observadora. Quando eu me torno essa observadora, tudo muda, porque aí eu passo a fazer parte de todas as atividades que são do meu dia. Então, eu posso fazer uma memória que hoje eu fui no Pilates, nossa, e desfrutei com uma amiga, e a gente fez junto, e a gente deu risada, foi tão legal, foi um momento muito ótimo. A gente pode viver isso, mas senão eu nem lembro, nem sei, eu não senti, eu não estive presente. E ele vai dizer, se você não estiver presente, você não consegue observar o que emana de você, o que é que você pensa, o que é que você sente, o que é que você faz, né? Então, aí, à medida que a gente fica vigilante, observando o que emana da gente, automaticamente a gente sabe o que nós vamos atrair. Bom, depois dessa fofoca, ondas positivas não vai rolar. Ou vai rolar? Estou aqui fazendo uma fofoca de 2 horas no telefone, falando mal de alguém. Eu desligo o telefone e faço, eu estou vigilante, né? Não estou vigilante porque eu falo, mas eu estou vigilante porque eu sabia que eu não devia fazer, né? Mas agora eu não posso ficar imaginando que eu vou ficar atraindo uma vibração maravilhosa. Não vai. Eu estou com tudo aquilo na minha mente, eu joguei todo aquele veneno, desopilei o veneno, e esse veneno vai conectar com outros venenos. É isso que Emmanuel está trazendo. E se eu não perceber, eu fico fazendo isso over and over, e em algum momento isso me adoece. É isso que ele está trazendo, né? Então, esse onde habitamos, se nós vamos decidir mudar ou não, quais são as companhias, vai ser de acordo com o que é que eu estou observando. Se eu não estiver observando, não vai acontecer. Então, ficarmos vigilantes nas nossas atividades, pensamentos, atitudes, sentimentos, encontraremos afinidades que vão o quê? Também colaborar com o nosso equilíbrio, com o nosso bem-estar, com o nosso crescimento. Porque do mesmo jeito que eu posso ficar embalada numa fofoca, mas eu também posso ficar embalada numa ideia produtiva, e a gente está aqui conversando, como é que nós vamos fazer melhor, como é que a gente vai oferecer uma coisa boa para o outro, como é que nós vamos acolher as pessoas. E enquanto a gente está tendo essa
nossas ideias produtivas, nós estamos o quê? Nos enlaçando, nos afinando com outras almas encarnadas e desencarnadas que também têm vontade de fazer a mesma coisa. E aí a gente começa a perceber o quanto é gostoso a escolha das afinidades. Então eu quero que a gente faça escolhas e não que a gente viva sem perceber. Agora, deixa eu fazer. Acho que eu tô mal porque eu não comi bem. A gente começa a criar umas coisas. A gente não assume assim, acho que eu tô mal porque a mente hoje tá difícil. Hoje só tô pensando bobagem. A gente não assume isso, né? Então vamos assumir para a gente poder mudar isso e falar, não, acabou, vou fazer uma oração e vou respirar aqui, isso vai parar agora. E eu vou mudar esse tipo de afinidade. E ele continua, projetando as energias delacerantes do nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, culpa por qualquer motivo, gente, eu nem estou mencionando uma culpa porque não é a questão não é que tipo de culpa, é a culpa, né? Quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente, alimentando contra nós mesmos, em mágoas e irritações que a gente fica transferindo para o outro. Aí nós nos tornamos aquela pessoa impaciente. Tudo a gente já está esgotado. Nada a gente suporta mais, porque a irritação ela começa a ampliar dentro de você e aí você começa a fazer uma transferência, você terceiriza isso. Então eu tô assim porque tá chovendo, eu tô assim porque tá muito sol, tô assim porque a pessoa me disse uma coisa que eu não gostei. Então você tá sempre no limite, né? São aquelas situações que a gente se sente no limite. Então a culpa, né, essa visita que Emmanuel menciona, silenciosa argumentação interior, que a gente poderia chamar de remoer, essa silenciosa é o remoer. Eu falo outra vez. A gente pode até dizer outra palavra, que não sei se é desconfortável para vocês. A gente rumina. Daí o outro fala assim, mas peraí, você não está falando isso, mas, pô, já aconteceu, para com isso, desapega disso, que você está sofrendo. E você rumina, né? A gente fica remoendo, né? Que talvez seja mais simpático. E nos leva o quê? Claro, a sofrer, a se apegar ao erro cometido, a nos decepcionarmos conosco, né? Como é que eu fiz isso? Imagina, eu ser tão iluminadinha, faço isso, como, né? A gente acha que a gente já está no lugar que a gente não comete mais certos erros, né? E daí a gente fica super desapontado quando a gente se pega fazendo, né? Mas será que a gente já está nesse lugar? Será que não seria mais fácil se a gente aceitasse essa humanidade de uma forma humilde para que a gente não se deparasse com essas decepções? E automaticamente, claro que eu vou me decepcionar com o outro. Porque se eu tenho essa expectativa alta de mim mesma, eu também tenho do outro. Como é que o outro fez isso? E pior, ele é espírita. A gente não fala isso? Essa pessoa é espírita. Como é que ela fala isso? Como se ser espírita santificasse alguém, né? Mas ela é espírita, ela vai no centro, 4 vezes por semana, e ainda está fazendo isso, né? Porque a gente espera que a reforma seja rápida, né? Então a gente cobra. Nós perdemos a confiança na nossa capacidade, porque quando a gente se desaponta com a gente, não aceita o que a gente fez, entra nesse estado de culpa, a gente não confia mais na gente mesma. A gente fala, não, acho que não vai dar certo, eu sou difícil mesmo, eu não melhoro, eu não saio desse lugar, né? Não nos permitindo que a gente se dê uma nova chance para a gente fazer de uma forma nova. Então tem que olhar. O erro foi péssimo? Foi desagradável, eu fui irônica, eu fui agressiva, eu fui desconfortável, eu fui falsa, não foi legal. Então eu tenho que consertar. Eu tenho que pensar se a falsidade ou então ser agressivo é algo que me faz sentir bem, se eu estou fazendo o outro sentir bem. Então, à medida que eu estou percebendo que não, eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que olhar isso para mim. Eu sou terrível. Quando às vezes alguém fala uma coisa, eu falo, vixe, agora que você descobriu, eu sou terrível. Faz tempo que eu faço isso, estou tentando consertar. Assuma. A gente tem que assumir. Eu sou mesmo. Eu faço isso nesse momento, mas eu estou buscando. Ou então, nossa, eu nem estava buscando. Agora que você falou, eu tenho que prestar atenção nisso, porque eu não estava pensando nisso, né? Mas a gente tem dificuldade, porque a gente fica mal na fita, com a gente mesmo. A gente quer olhar no espelho e falar assim, nossa, eu sou tão legal. A gente não quer olhar no espelho e falar, nossa, hoje você passou do limite. E tem dia que a gente passa do limite. Por algum motivo, pelas irritações, pelo que a gente chama de problemas, ou com uma forma como a gente encara situações, a gente passa do limite. Então, a culpa, ela nos coliga ao desgosto, ao mal-estar, ao sofrimento, ao pesar, à autopunição. Como que seria uma autopunição na culpa? Eu mereço ser feliz.
Quanta gente cometeu algum ato no passado e baseado nesse ato, como ela nunca se perdoou, isso é muito clássico, a pessoa vai boicotando a felicidade depois, porque ela não merece. Como é que você vai merecer uma coisa tão boa, você tendo feito uma coisa tão ruim? Percebe? Então a culpa nos leva para esse lugar, nos paralisa para viver uma coisa melhor, né? Achando que muitas vezes não merecemos ser felizes. Então essa amargura, ela começa em nós e podemos transformar em uma irritação, onde podemos terceirizar, como eu disse anteriormente. Então, Emmanuel continua. É que os reflexos de nossa defecção, a turvilharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, correndo para a acústica de nossa alma. É lindo, né? Por isso que eu vou traduzindo na outra página, porque é lindo, mas precisa de ser digerido. Todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica de que respiramos. Quando a gente está numa situação assim, é nessa atmosfera. Não é aquele desenho que a pessoa está na nuvem, ela vai andando e a nuvenzinha com chuva vai em cima dela? E não adianta, onde ela vai, às vezes é esse tipo de vida que a gente leva em função de certos gatilhos que a gente dá nas nossas emoções. Né? Então, eu chamei, quando ele fala dessa defecção, quer dizer, um autoabandono. Quando você se autoabandona, você vive tudo isso. Então, esses reflexos dessa energia de autoabandono, elas assimilam de imediato, ele vai dizer, as indisposições dos outros. Botei uma porta bem grande aí, para falar, a gente abriu a porta. Sabe quando a gente fala, você está abrindo a porta? É isso que Emmanuel quer dizer. Você abre a porta. Quando você abre a porta para se autoabandonar, automaticamente você conecta com todos que também se autoabandonam e você entra nessa indisposição daqueles que estão na mesma situação. Estou falando num tom assustador? É porque eu li e eu achei assustador. Então eu falei, sabe que eu estou falando assustador? Eu estou falando num tom, eu espero que não assustador, mas num tom muito realista, porque o tema dele, ele desnuda ele adverte a gente, né? Ele clareia isso. Então o abandono, trazendo para a nossa alma todas as mensagens que a gente não articula, que são subliminares, como a revolta, o desânimo, a angústia, o desespero, que vagueiam nessa atmosfera psíquica, vai fazer com que dificulte ainda mais para que a gente se autocuide. Porque na hora que eu deslizo, sabe quando você fala assim, não é possível, eu não só perdi o emprego, como também quebrou meu carro, eu também agora não tenho dinheiro para pagar aluguel, né? Não vai desencadeando, né? E aí você fala, como? Eu sou azarada, a gente põe um pouquinho isso. Mas não é essa a questão. A questão é que na hora que a gente desencadeia, nós vamos fazendo outras ligações e essas ligações vão ampliando o nosso estado, qualquer que seja o estado, né? Então ele continua, transformando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação infectada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Ele vai fundo, né? Mórbido, imaginação infectada, dar pasto a essa imaginação, né? Então, assim, ele está dizendo, quando a gente dá asas para isso, quando a gente abre essa porta, a gente se contamina de uma forma profunda. Então, assim, trabalhar a culpa, você percebe nas frases dele a urgência, a importância. Não é só assim, eu preciso trabalhar essa culpa para me sentir um pouquinho melhor. Não, é tudo isso de você, o que você dá, o que você recebe, as conexões que você faz. É muito mais amplo, para mim, lendo isso, do que a gente possa discutir sobre esse tema. Então, quando ele fala dessa infecção, né, imaginação infectada, e pela culpa, gera essas posições de conexões, possíveis conexões, que vão abrindo a porta para novos sentimentos que podem desencadear em comportamentos agressivos. A ausência de paciência, tristeza constante, devido à imaginação estar infectada por essas sensações que ele chama de mórbidas. Então, percebe como uma coisa vai nos levando a outra e a gente vai perdendo essa dimensão porque ela não é visual? A gente não consegue visualizar isso. São ondas eletromagnéticas, a gente não tem visualização. E a percepção do retorno, se a gente não estiver observando atentamente o que nós estamos sentindo, a gente também não percebe que esse estado que a gente está. Às vezes, vocês já falaram assim, nossa, eu não me suporto hoje.
Hoje eu estou insuportável, nem eu estou me aguentando. A gente fala isso, né? Nem eu estou me aguentando. Então, quando você fala isso, é como se você estivesse tendo a percepção das energias que você está exalando e você está aqui vivendo, né, sentindo elas. Aí você fala, pelo amor de Deus, isso aqui é horrível. Preciso sair desse lugar. Né? Então é mais ou menos isso que ele está dizendo, como imaginação infectada. E ele continua: é nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando o corpo e alma nas teias da enfermidade, com as mais complicadas questões de diagnóstico, patologia e tudo que a gente pode ver por aí, né? Então, esse estado negativo, após essas repetições constantes, né, nesse estado de vibração, a gente vai poder o quê? Gerar essa sensação de desarmonia. E às vezes a gente não percebe de onde é. Meu Deus, eu preciso comprar um livro de autoajuda, mas o que eu tenho, né? A gente fica... E às vezes a nossa cura é só a gente se observar. Deixa eu parar para pensar. O que eu pensei hoje? O que eu senti hoje? O que eu fiz hoje? Deixa eu ver. Por isso que eu acho que é a máxima da gente poder toda noite deitar e a gente poder mentalizar o que foi que a gente fez durante o dia, né? Isso é uma lição incrível do Evangelho, porque isso faz com que a gente possa refletir sobre o que é que está nos tirando do eixo. Enquanto a gente não encontra, a gente tem que continuar procurando. Não pode ser uma coisa assim, não descobri hoje, essa semana, vou esquecer isso. Não, enquanto a gente não encontra, a gente deve continuar procurando para identificar isso, né? Então ele continua: a noção de culpa em todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Ele ainda diz, vai atingir certos órgãos que estão linkados a certas emoções. Né? Não sei se alguém já estudou sobre isso, mas a gente vai ter percepção que alguns órgãos têm mais facilidade de assimilação para quem tem raiva, para quem tem mágoa, né? Vai atingindo alguns órgãos, né? E automaticamente alguns chakras. Então, esses reflexos incessantes da culpa e das perturbações que criamos e atraímos devido ao nosso estado, agirá sobre a região do corpo que a gente vai ficar adoecido, né? Isso é o quê? O que a gente chama de somatização. Então, toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Por isso que Jesus fala, né? Isso até o que eu coloquei na última slide, reconcilia-se agora. Agora, enquanto a pessoa está aqui, enquanto você ainda tem chance, bate o papo, vai lá, né? Vamos tentar resolver hoje, né? Por quê? Porque você pode levar existências para depois conseguir entrar no eixo, em certas coisas que a gente sai do eixo, né? Então, esse abandono do dever a cumprir, que é o se autocuidar, né, traz esses arrependimentos e esses resultados, né, e que muitas vezes a gente pode sofrer em função dessa demora. Então, cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações, né? Porque a gente desequilibra numa rapidez, mas depois para equilibrar, né? Quantos quilos vocês ganham numa viagem assim? A gente ganha uns rápido. 15 dias você viajando, aí você vai. Mas aí você consegue, depois em 15 dias que você viajou, você perder tudo que você ganhou? Não, porque não é assim. Aí você tem que, investir, fazer, né? Então, a gente precisa pensar nisso. A culpa demanda o quê? Humildade para os reajustamentos tão imediata quanto possível, né? Para que esse nosso equilíbrio, ele retorne. Então, eu fiz assim um recapitulando de tudo aquilo que a gente colocou. Então, quando fugimos ao dever, surge o arrependimento e muda a nossa onda mental, que muda também o nosso aura, nosso campo magnético. Ficando vigilantes, nós não nos auto-abandonaremos.
né? A imaginação fica equilibrada, né? Ao contrário, não fica infectada, como ele fala, né? E o estado negativo, ele é substituído por um estado positivo, automaticamente. Então, os reflexos incessantes, eles vão nos levar o quê? Ao bem-estar, ao contrário do adoecimento. E quando não abandonarmos mais o dever a cumprir, que é nos cuidarmos bem e automaticamente ao próximo, né? Mas o dever a cumprir, e ao invés da culpa substituirmos pelo entendimento dos erros e acertos no processo de aprendizado, nos sentiremos libertos desse mecanismo que a gente chama de culpa. Que tal? É bom, né? Não é um convite fantástico? Esse mano é um fofo. Essa é a palavra que eu mais gosto de falar, então ele é um fofo, né? Então, para concluir, ele traz: é por esta razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Então, gente, o que eu desejo é que todos nós nos libertemos dessa culpa e a gente possa ser feliz. E eu desejo que vocês tenham uma semana maravilhosa e que a culpa não venha mais fazer parte da vida de vocês. Um abraço.